A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa escola bíblica especial. Eu quero lembrar você de compartilhar esse link, enviando aí para os seus amigos, os seus contatos, suas redes sociais. Você pode colocar esse link aqui do YouTube lá no seu Facebook, também no seu WhatsApp, Telegram, enfim, coloca esse link aí compartilhando esse momento que nós temos de estudo da Palavra de Deus, como temos feito aqui todas as semanas. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais, nós estamos chegando às últimas 3 lições bíblicas no encerramento dessa série que é intitulada Rota 32, o caminho do avivamento. Estamos, como você sabe, desde janeiro, comemorando os 90 anos da nossa amada igreja, os 90 anos do povo promessista. 90 anos em que uma ação sobrenatural do Espírito Santo trouxe à existência essa igreja, trouxe à existência esse povo, e você faz parte dessa história, nós fazemos parte dessa história. Quero lembrar você também, a olhar aqui o QR Code aqui embaixo, que permite que você seja direcionado para que você entre na nossa página, para que seja um amigo da missão. Tá aqui, hoje eu vim de camiseta, tô todo uniformizado aqui, para você a entender um pouco melhor do que é esse projeto Amigos da Missão. Nós temos todas as semanas nos empenhado na produção de conteúdo, na ampliação desses conteúdos aqui na TV Promessa, e graças à sua contribuição, graças a essa sua generosidade em ofertar, nós temos outras tantas oportunidades a serem alcançadas. Então, QR Code aqui ou na descrição desse vídeo, você pode acessar o site do Amigos da Missão e você pode também fazer parte dessa missão que tem alcançado muitas pessoas. Você sabia que a nossa escola bíblica, todas as semanas, ela alcança milhares de pessoas no Brasil, fora do Brasil, em alguns lugares em que nem mesmo é permitido a pregação do Evangelho. Então isso é muito interessante, isso mostra que a missão de Deus ela não fica paralisada, A internet se tornou um grande celeiro da missão de Deus e nós estamos felizes de juntos aqui, Nós do lado de cá, vocês aí desse outro lado, estamos felizes de juntos podermos levar adiante a palavra de Deus, levar adiante a mensagem do Evangelho. Como eu disse a você, hoje nós vamos estudar a lição de número 11. A lição de número 11, ela fala sobre alguns valores norteadores da Igreja de Cristo. Alguns valores que são preciosos para todo promessista, que é a unidade, a missão e o avivamento. Então pega aí a sua lição bíblica, pega a sua Bíblia Sagrada, papel, caneta para fazer suas anotações e vem junto com a gente para estudar mais essa lição bíblica. Meu querido irmão, minha querida irmã, 3 valores são extremamente importantes para a Igreja de Cristo: a unidade, a missão e o avivamento. A gente sabe que no meio empresarial, valores são norteadores, aqueles pontos que norteiam aquilo que a empresa não pode deixar de ser, aquilo que ela não negocia, aquilo que ela não deixa para trás, aquilo que não se altera. Por outro lado, quando nós pensamos isso na igreja, é possível aprender algumas lições a respeito desses valores. Por quê?
Porque toda a igreja de Cristo também possui alguns valores que não podem ser negociados. E esses valores norteadores, eles ajudam a igreja de Cristo a se manter no caminho, a se manter no foco, a se manter no trilho. E é justamente isso que nós estamos abrindo aqui na nossa lição de número 11 para conversarmos sobre esses valores norteadores aqui representados por essa tríade, né? A unidade, a missão e o avivamento. E quando nós pensamos nesses três valores, nós vamos observar que são marcas presentes no povo de Deus na Escritura, mas que também são marcas presentes no povo promessista, no povo de Deus promessista. E é esse o convite que nós fazemos a você hoje no estudo dessa lição bíblica. E para nos ajudar hoje a compreendermos um pouco melhor esses valores, esses norteadores, né, da nossa vida como igreja, da nossa vida como povo promessista, está conosco aqui o pastor Aníbal. Pastor Aníbal, que primeira vez aqui com a gente, um momento assim internacional aqui da nossa Escola Bíblica Especial. Pastor Aníbal, seja bem-vindo. Você tem aí a oportunidade de saudar os nossos irmãos, nossos alunos, né, melhor dizendo, e esperamos que esse tempo seja um tempo abençoador. Ok, Pastor Samuel, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado aos que estão aí assistindo essa lição bíblica, que por demais é muito especial, porque vai estar falando de um tema que para nós é agora o boom do momento, né? Que é esses princípios norteadores, né? Para quem ainda não sabe muito de mim, eu queria me apresentar em primeiro lugar. Por favor, vamos lá. Então, só um parênteses, né? Porque eu comecei dizendo que esse é um momento internacional do nosso programa aqui, internacional da nossa escola bíblica, né? Porque o pastor Aníbal, até onde eu sei, não é brasileiro, né? Mas fale um pouquinho aí sobre a sua história, a sua trajetória, como que chegou até aqui. Então, para mim é muito especial estar aqui. Não é o primeiro país que eu estou morando. Graças a Deus, o Senhor tem guiado a minha família em vários lugares. E eu digo graças a Deus porque gostei da caminhada. Mas a minha história começa no Paraguai. Pastor, eu nasci no Paraguai, na cidade de Hernandarias, onde temos a igreja sede no Paraguai. Depois de uns 5 ou 6 anos, a minha família se vê obrigada a viajar para a Argentina por algumas questões, especialmente econômicas. E aí, como se diz, né, cravou as estacas. Ficou aí mesmo. A minha família nunca mais voltou para o Paraguai. Então, a minha vida praticamente vai ir na Argentina crescendo até os 22 anos, mais ou menos, que é quando a missão começa a me chamar. Começo a ter algumas experiências aí dentro da Argentina mesmo, e ainda de solteiro já sou chamado para ser missionário, e graças a Deus foi bem, pastor, foi bem. Foi uma experiência muito abençoadora para mim, imagino também que para a igreja. Eu fui no norte da Argentina, voltei para Buenos Aires, porque acho que não mencionei, mas a cidade que fomos morar foi diretamente aí um conurbano aí na grande Buenos Aires. Não na capital exatamente, mas aí pertinho, uns 30 quilômetros. Nesse lugar aí, quando eu voltei de novo, sou convidado novamente para continuar missionando, e eu falei que sim. E Deus permitiu para eu ir no Chile para acompanhar aí uma parte da igreja por 5 meses. Eu não sabia nesse momento muito bem como que estava sendo a parte aí do Chile. Tinha alguns problemas aí, sinceramente, eu não sabia, mas eu fui aí para ajudar umas famílias que tinham saído da IAP, mas que na realidade continuavam amando a IAP. Uhum. Então era um momento difícil, né? E Deus me permitiu ir para lá. Foi um momento de pastoreio, né? Foi exatamente. Momento de pastoreio. Exatamente. Eu não sabia todo esse transtorno que estava acontecendo, mas eu fui aí de coração. O Senhor me permitiu, tive muita experiência, voltei para a Argentina.
E aí foi quando recebi o grande chamado para vir para São Paulo para estudar seminário teológico. Eu, que não conhecia muito bem o idioma, ia fazer um estudo aqui, um bacharelado interno, né? Um curso de teologia, era uma coisa sonhada para mim. E Deus permitiu, graças a Deus, depois de uns 6 meses mais ou menos de estar pensando, aí falamos, se Deus está chamando, bora, vamos lá. Estudei aí, sou da turma de 2010 e 11, graças a Deus concluí o seminário. Voltei para a Argentina novamente e aí estive trabalhando aí como pastor desde esse momento até agora. Eu percorri aí umas 3 igrejas até que chegou o momento de novamente voltar para o Brasil, por conta de que eu, no meio termo aí, eu casei, graças a Deus casei, uma brasileira muito, uma bênção de Deus para a minha vida. E ela estava com saudade do Brasil, eu estava com vontade de também mudar um pouquinho de ar, né? E aí decidimos, bom, se Deus está abrindo a porta, vamos. E Deus abriu a porta, agora está aqui em Cosmópolis. Estou aqui morando na cidade pertinho desse estúdio de gravação agora, pastor. É meu vizinho, inclusive, né? Você é meu vizinho, né? Então, concluímos aqui, convergimos aqui nesse lugar, né? Sim, sim. Então, essa história breve, né? Que legal. Deus tem abençoado, né? Legal. Dentro do ministério e na minha vida particular, né? Legal. Olha só como nós ficamos internacional, né? Então, o pastor Aníbal nasceu no Paraguai, viveu na Argentina, passou um tempo no Chile e agora mora no Brasil. Graças a Deus. Esses são os ventos do Espírito, né? Ele vai nos levando para onde Ele quer, né? Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Obrigado, pastor. Bom, nós continuando aqui na nossa lição bíblica, o pastor Aníbal vai ajudar a gente a percorrer um pouco essas respostas, né, para essa nossa lição. E, pastor Aníbal, a nossa primeira pergunta, ela vai falar justamente sobre esses valores, né? Saber quais são os nossos valores como igreja é algo importante? Considere a frase, o que tem norteado o comportamento dos fiéis, das igrejas locais e de todas as suas instâncias. Bom, ter valores, né? Eu falei aqui um pouquinho na introdução, né? Mas ter valores é algo importante para uma igreja? Sem dúvida, pastor, sem dúvida. Todas as organizações nesse tempo têm muito aprimoramento nessa parte de reconhecer os valores que são parte da organização e não somente são parte, são as mais importantes. A minha esposa está estudando agora uma parte que tem a ver com isso aí e eles têm agora muito receio nisso de se você é parte da minha empresa, então as tuas redes sociais, o teu jeito de ser, o teu jeito de falar, o teu jeito de se comunicar tem que ter a ver com a empresa que você está trabalhando. Muito mais que falamos de igreja, já que a igreja, além de ser uma instituição, é um organismo vivo, né? Ela é a esposa do Cordeiro, ela é aquela que é favorecida pelo sangue de Cristo Jesus, ela vive em torno ao Mestre. Então, é o corpo de Jesus Cristo e ela tem que ter uma característica. É muito importante reconhecer essas características, esses princípios norteadores. Então, uma pessoa que é parte da Igreja Adventista da Promessa já tem percebido, com certeza, de que, mais ou menos, ainda que tenha algumas diferenças entre uma e outra, mas tem pontos em comum. É o que, graças a Deus, tive a oportunidade de visitar várias IAPs, né, vários países, inclusive, e eu acho que não vai ser só comigo, mas todos os que tiveram essa grande oportunidade vão perceber que a IAP sempre vai ter pontos em comum. Então por que isso? Por que acontece de que eu me sinto em casa, estou em outro país, é outra cidade, é outra língua até, mas eu me sinto em casa. Tem pontos em comum. Exatamente. Esse ponto em comum justamente é o que nós vamos chamar de princípios norteadores. Por quê? Porque eles estão presentes em todas as IAPs, especialmente. E nós vamos focalizar agora. Nossa igreja tem? Tem. E é importante? Sim. Quais seriam, então, essas?
Eu achei muito interessante como conseguiram englobar, né? Porque não seria muito fácil, porque você pega 90 anos de história, 90 anos de vivências de igreja, e o que tem em comum 90 anos de história em diferentes partes do mundo, igrejas espalhadas em todo o Brasil e em mais países, graças a Deus? O que tem em comum? E eu acho que foi uma sabedoria de Deus, né, de dizer, bom, tem em comum isso aqui, que é a unidade, tem isso em comum também, missão, tem isso também em comum, que é avivamento. Muito interessante, então. Se você vai, então, para trás na história, você vai achar que a IAP já tinha essas marcas. Nesses tempos, em todas as IAPs também é muito importante. Eu acho que, não, tenho certeza de que é justamente isso que faz sentir essa familiaridade. Eu já vivi isso aqui na minha igreja local e agora que estou visitando talvez outra igreja, eu vou sentir que estou em casa porque está com os mesmos princípios norteadores. É interessante que quando você acha pessoas que têm mais ou menos a mesma crença, automaticamente todas as demais coisas é fácil de converger, né? De concordar. De dizer... Então vamos para lá. Um exemplo recente para mim. Eu saí da Argentina, onde eu estava servindo, e eu cheguei aqui em Cosmópolis. E me apresentaram aí e falaram, esse é o pastor Aníbal que está vindo aqui, morar na cidade de Cosmópolis. Me deram uma bem-vinda aí, primeiro sábado, aí, abracei, cumprimentei todo mundo. Já me senti em casa. Aí um pastor veio, me deu a mão assim, né? A paz do Senhor, pastor. Hoje à tarde você vai pregar aí no culto do lar do irmão tal. Já deu a tarefa, né? Então, essas coisas aí, somos parte, né? Essa coisa familiar, né? Que a gente se sente realmente, além de ser irmãos em Cristo, nós nos sentimos realmente familiares um com o outro. Muito importante isso, muito importante para mim. Defender a ideia de que sim, onde for que um adventista da promessa for, se achar outro adventista da promessa, vai se sentir em casa. Se identificam, né? Se identificam, né? Completamente, legal. pastor. Completamente. Tem o texto base, né, da nossa lição, que está basicamente... Texto base, basicamente, né? A redundância aqui. Legal. Está em Efésios capítulo 2, né? No texto base, ele vai dizer, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Mas esse texto do capítulo 2 de Efésios, ele está falando sobre o sacrifício, sobre a obra de Cristo, como que Cristo constitui um único povo, constitui o seu povo. E a nossa segunda pergunta, ela vai dizer assim, o que o escritor bíblico quis dizer com muro de separação em Efésios 2,14? E qual é a grande base da unidade da igreja? Vamos lá? Efésios 2,14, o que significa essa expressão, muro de separação? E qual é essa grande base da unidade da igreja? Sim, pastor. Esse autor, que nesse caso é Paulo, né, que está falando de uma situação que estão vivendo lá nessa cidade, né, que a igreja está começando a ver uma situação cosmopolita, aproveitando a cidade de cidade que Cosmópolis, estamos, né? Pois uma igreja que no princípio era maioritariamente da nação judia, né? Os judeus eram que primeiramente estavam lotando as igrejas. De repente, começa a vir outro tipo de pessoas de outras culturas e realmente a diversificação começa a ser uma bênção por uma parte, mas também cria o conflito, né? E o primeiro conflito que o Paulo parece que está aí tentando de superar essa separação aparente, né? Peraí, se é que eu sou judeu e já tenho a lei, agora você está vindo de outro lugar onde não tem lei, será que algumas pessoas não estavam se sentindo uns crentes um pouquinho mais privilegiados, talvez, né? Então, o que Paulo vai dizer de uma forma
muito inteligente, guiado pelo Espírito Santo, né? Ele não vai começar a combater diretamente esse pensamento que talvez alguns tenham, mas ele vai falar da obra de Cristo Jesus diretamente. Que Cristo Jesus é o ponto em comum de crente vindo da nação judeia, da Judeia, e também crente vindo de que não era judeu, né? Que era muitos outros países. E ele vai dizer no versículo 14, ele é a nossa paz, o qual de ambos fez e destruiu a barreira. E literalmente tinha um muro no templo de Jerusalém, que era um templo muito visitado por pessoas, porque se transformou num lugar turístico, conheciam esse muro. E quem não era judeu não passava desse muro. Esse prédio, esse lugar aí, estava separado por um muro literal. Paulo vai dizer que Jesus derrubou o muro, não o muro que estava lá na Jerusalém literal, mas o muro de separação que existia entre judeus e gentios em relação a ter acesso a Deus. A obra de Cristo Jesus, então, quebra isso e produz uma unidade. Essa unidade Paulo vai defender com o nome de igreja, mas é uma unidade, vai converger gente de todo lugar. Naquele tempo estava só começando, pastor, estava só começando. Nós hoje, os que estamos assistindo, talvez, não sei se alguém vai conhecer algum cristão judeu. Provavelmente não. Mas, para você ver que hoje em dia está diversificado em todos os países e é normal você pensar em um cristão não judeu. Naquele tempo não era tão assim. Naquele tempo era normal associar o cristianismo com a seita dos judeus. Sim. Era muito comum. Agora, uma nova etapa visionária do Paulo que diz, não, essa aqui não é uma seita, nós não somos uma rama dos judeus. Nós somos o corpo, uma unidade nova que Cristo Jesus está fazendo. Então, nessa nova unidade que ele vai chamar de igreja, que Jesus vai chamar de igreja, né? Ele vai dizer, aqui não existe separação. É toda uma unidade. Viver essa unidade agora é imperioso, é necessário. Porque Cristo Jesus fez isso. Ele é a nossa paz. E se você vê aí que essa paz aí é paz com Deus, mas também paz um com o outro, né? Sim, porque eles viviam em conflito, né? Existia, e era um conflito racial. Sim. Não era um conflito religioso em primeiro lugar, era racial. Que se traduzia na parte religiosa, né? Obviamente que se as raças não estão se entendendo, na religião também vai ter conflito, né? Ainda que aceitou Jesus e tudo, tinha um pouquinho ainda disso, com certeza. E Paulo nos vai dizer, vamos deixar esses conflitos atrás, porque Cristo Jesus já derrubou o muro. Qual é o muro? Essa ideia mental, né? Essa ideia aqui de que eu sou diferente do outro. Agora eu não sou mais diferente do outro, eu sou igual ao que está do meu lado. Ainda que ele seja de outro país, com outro conhecimento, com outros deuses, que eles tinham outros deuses antigamente, agora que ele se converteu ao mesmo Cristo que eu, então terminou a separação. Agora eu sou igual. Fala diferente, mas eu sou igual. Pensa diferente, mas somos iguais. E nesse ponto é interessante porque Cristo acaba sendo o fiel da balança, né? O pêndulo, né? Cristo é aquele que faz o equilíbrio, né? Então você pode ser um brasileiro, você pode ser um paraguaio, um argentino, você pode ser, enfim, você pode ser alguém do Oriente Médio, mas em Cristo há uma unidade, né? Existem diferenças culturais, existem peculiaridades, né, que vão haver, né? Você deve saber muito bem disso, né, por ter morado em países diferentes. Às vezes o país é coladinho no outro, mas há diferenças culturais muito grandes. Mas em Cristo há valores que são supraculturais, né? Estão acima de todos esses valores culturais, né? Isso é um negócio muito interessante e muito forte, né? Muito forte, porque
ainda que possamos ter divergências secundárias, né? O que é primário em Cristo não há diferença, né? Nossa vida, pastor, aqui dentro da igreja, realmente faz toda a diferença com o que se vive lá fora. Em que sentido? Ainda que trabalhamos e temos os gastos e todo, alguém vai dizer, mas são extraterrestres? Não, qual é a diferença? Que temos uma família que transcende toda nação, toda cultura. Esse sentir de que eu sou irmão daquele que está lá na China, na Europa, na África, que acredita em Jesus. E aí está a coisa. Não é porque ele vai numa igreja evangélica. Não é porque ele tem uma roupa. Não é isso que me está identificando. Mas a crença dessa pessoa. Ele acredita em Jesus. E por acreditar em Jesus, nós somos irmãos. Nós somos irmãos. É maravilhoso isso. Realmente é um milagre. Porque eu posso concordar com você em muitas coisas, mas nem por isso somos família, nem somos próximos. Eu posso concordar com muitas pessoas, mas Jesus faz esse milagre, né? Que depois vamos estar vendo como o Espírito Santo age aí, né? Costurando essa unidade, né? Ele vai costurando com seu agir, mas ele faz família. Não é um povo que concorda, não é um clube que está torcendo, ou seja, não é fanáticos torcendo pelo mesmo clube. É família que, além de acreditar em Jesus, é visitada depois, né, pelo Espírito para construir essa família. E aí está a grande sacada de tudo isso. A nossa unidade realmente é sobrenatural. Porque Jesus é sobrenatural. Sim, sim. E como Ele é o que nos une, essa unidade certamente é sobrenatural. Sim. Eu achei muito interessante essa expressão, né? A nossa unidade, ela é sobrenatural. Porque aquele que nos une é sobrenatural, né? Amém. Vamos caminhar um pouquinho mais. Aqui para o versículo 17, ele vai falar um pouquinho sobre essas duas palavras, né? Veio e evangelizou, né? No versículo 17, a gente tem essa amplitude da reconciliação de Deus, né? Então, o evangelho agora a boa notícia agora não é restrita aos judeus, ela está sendo... Aliás, eu gosto muito de algumas parábolas que a gente tem na Escritura. Por exemplo, uma delas, aquela história, né, que Jesus conta sobre um senhor que vai dar uma grande festa e envia os convites de gala, os convites, né, convidando as pessoas mais importantes, as pessoas mais incríveis da cidade. Olha, elas vão responder, não posso ir, eu tive um problema aqui, tive que fazer uma viagem de última hora e tal. E aí chegam os servos, né? Você já deve ter lido isso na sua Bíblia, né? Chegam os servos e dizem assim, olha, senhor, a festa está pronta, a comida está na mesa, né? Tá tudo aí, mas não tem convidados, né? O que a gente faz, né? E aí o texto diz, né, nas palavras de Jesus, assim, vão pelas ruas, né? Vão pelos becos, né? E eu parafraseio isso na minha cabeça, né? Assim, vão pelas ruas, vão pelos becos e diz o seguinte, a comida é de graça. Né? Eu fico imaginando isso, né? A comida é de graça, né? Então, assim, aquilo que você não tem e aquilo que você não pode suprir na sua própria vida, eu estou oferecendo de graça, né? E aí essas pessoas, elas são recebidas no reino de Deus, né? Tem outras tantas parábolas, né? Quando Jesus fala das prostitutas, dos cobradores de impostos, né? A parábola dos vinicultores, né? Os vinicultores maus. Então, assim, são inúmeras parábolas, né? Trabalhador da última hora, né? Que demonstram como que Deus vai para o mundo com sua graça, com sua bondade, chamando o mundo a essa reconciliação. E a nossa pergunta 3, ela vai falar justamente disso. Explica as palavras veio e evangelizou. Descreva a amplitude da reconciliação que Deus proporcionou pela cruz e como a pessoa de Cristo serve de modelo missional. Você estava falando um pouquinho sobre, né, a sua vida lá
começa ali no Paraguai até os 5 anos, vai para a Argentina e tal. Mas eu queria ampliar isso dentro dessa pergunta aqui, se você quiser, inclusive, dar um panorama aqui desse texto de Efésios, né, desse versículo, né, desse veio evangelizou, mas eu queria entender um pouquinho como que essa missão, esse evangelho chegou na sua família, por exemplo. Legal, pastor. E justamente a minha família passou por umas experiências aí interessantes, né? Já o núcleo familiar meu, Sim. né? De se mudar. Graças a Deus, nós somos parte das famílias pioneiras, onde hoje é a sede na Argentina. Mas a nossa história começa bem antes. E tem tudo a ver com o começo da missão na IAP. Bem como eu estava assistindo naquele vídeo do aniversário da igreja, né, os 90 anos, que estavam contando um pouquinho, né, como começa esse fogo missionário, essa paixão por ir fora do Brasil e alcançar outros países. E o pastor Junílio da Silveira, sem dúvida, é uma pessoa emblemática para a nossa igreja, não é? Já que ele começa, né, com essa ideia de vamos para fora. Vamos para fora do Brasil. O Brasil é grande, mas vamos para fora também. E veja só o percorrido, pastor, que ele faz, o pastor Junílio. Ele fica sabendo que tem alguma pessoa, não sei bem se no Uruguai ou em Buenos Aires, que está aí com essa ideia parecida com a IAP. E ele diz, eu vou procurar essa pessoa. E ele vai em Uruguai, e ele fica sabendo que, na realidade, é em Buenos Aires que ele tem que procurar essa pessoa. Ao chegar em Buenos Aires, o pastor Junílio não acha essa pessoa, pois essa pessoa, na realidade, está no norte da Argentina. É mais de uns 1.500 quilômetros, mais ou menos. E ele não desiste. Ele tem uma coisa no coração, ele quer alcançar essa pessoa. Ele vai no norte da Argentina, e quando ele chega no norte da Argentina, ele vai chegar justamente onde estava morando antigamente os familiares, os ascendentes do meu pai. Principalmente meu bisavô, minha bisavó. Só que eles já não estavam morando aí. Eles tinham sido levados para o Paraguai. Nesse tempo, o Paraguai estava trazendo pessoas, porque estava precisando de pessoas para repovoar aí vários lugares. Então, eles ofereciam lugares de graça para morar. E tem muitas pessoas que acharam uma oportunidade de recomeçar, né? Entre elas estava aquele pastor e as famílias que ele estava pastoreando. Quando o pastor Junílio, fica sabendo que já não estava no norte da Argentina, novamente não desiste. Ele vai atrás dessas pessoas para o Paraguai. Para o Paraguai. Nossa, que interessante. Interessante, né? Isso, né? Quando Deus está chamando, né? Realmente ele tem um fogo por missão, né? Por isso eu vou dizer que realmente desde sempre a missão faz parte da nossa igreja, né? E vai achar nesse lugar, numa circunstância muito sobrenatural novamente, aquela pessoa que não conhece, ou quem já ouviu talvez, é o pastor Belenciano. Esse pastor foi muito importante para a IAP da Argentina. Bem que ele não era parte da IAP, mas ele tinha entendido o evangelho, ele já estava evangelizando, ele já era pastor, e já tinha ao redor de 100 famílias com ele. Ele estava arrebanhando, ele estava pastoreando quase 100 famílias. É muita gente, né? Muita gente. E muitas dessas famílias não moravam aí perto. Muitas estavam ainda morando na Argentina, outras estavam morando no Brasil também, paraguaios que estavam morando no Brasil, e ele estava pastoreando todas essas pessoas. Então o trabalho pastoral dele era muito rico enquanto à experiência, né? Mas esse pastor aí, o pastor Belenciano, estava pastoreando a família do meu pai. E também estava pastoreando a família da minha mãe. Só que os dois estavam longe um do outro, mas era parte do campo pastoral dele. Quando o IAP chega a um acordo com o pastor Belenciano, graças a Deus a IAP abraça essa missão que estava acontecendo já no Paraguai, e mais de 100 famílias são integradas na IAP naquele tempo.
Parte dessa família é o meu avô, Ah, que legal. que ao receber a doutrina da IAP, porque eles já estavam aí com algumas ideias, só que faltava aprimorar um pouquinho mais a parte doutrinária, né? Já tinha fé em Jesus Cristo, já tinha o batismo, já tinha o batismo no Espírito Santo, só que faltava essa parte, os detalhes, né? Eles aceitam e abraçam com paixão, a família do meu pai abraça com muita paixão mesmo a doutrina da IAP, e a partir daí, eles são parte da IAP. A minha mãe depois vai se encontrar com meu pai dentro da mesma igreja. Eles vão formar a sua família. E 5 anos depois de eu ter nascido, 5 ou 6 anos depois de eu ter nascido, vamos para Buenos Aires. E em Buenos Aires já tinha também uma IAP. Só que não no lugar onde a gente estava morando. Como eu falei, pela graça de Deus, a família do meu pai e outras famílias mais, como a família Benítez, são pioneiros nesse lugar onde hoje é a sede. Mas é assim como o fogo por missão, né? Essa paixão por missão, vai percorrendo Uruguai, Buenos Aires, norte da Argentina, Paraguai, para depois voltar de novo comigo lá Na Argentina. na Argentina, né? É o movimento missional de Deus, né? Que legal, que legal. Não, é interessante a gente ouvir assim, porque por mais talvez que a gente planeje as coisas, né? Essa ideia de que o Espírito de Deus ele vai como primeiro missionário ou como um primeiro agente da missão, ela às vezes cria seu próprio plano, né? A gente planeja muita coisa, mas às vezes o sopro do Espírito ele faz seu próprio plano, né? E é mais ou menos o que acontece nessa história que você contou, né? Que envolve a sua família, né? O pastor Beliciano, inclusive, na nossa lição passada, ele também foi comentado aqui, né? Olha. Porque parte do trabalho dele também chegou até a família, né? Do pastor Ademilson. O pastor Estível, que esteve conosco na última lição, também comentou que a conversão do seu pai é por meio do trabalho também do pastor Beliciano, né? Então, ali, Paraná, aquela divisa ali com o Paraguai, né? Então, era de um lado para cá, né? Então, você tem brasileiro que é paraguaio, Paraguai que é brasileiro naquele tempo, né? Mas é interessante como que esse sopro do Espírito, ele vai, né? E como que esse chamado missional, né? Esse chamado da missão para o povo promessista, ele é muito claro, né? Ele é muito evidente, né? Sem dúvidas. E temos o nosso maior exemplo, não numa pessoa da nossa igreja, que poderíamos, né, nomear entre eles, né, pastor Junílio, mas outras pessoas que foram parte muito importante. Mas a gente sabe que o maior exemplo é Jesus Cristo, né? Que Paulo mesmo vai dizendo que ele que veio, ele que tomou a iniciativa, né? Paulo vai dizer assim, ele veio e evangelizou vocês. E sabemos que Jesus não veio em pessoa evangelizar, mas foram os discípulos. Mas Paulo está querendo colocar na mente daqueles irmãos, né? Que não é aquela pessoa que veio. Ele foi um instrumento. Mas quem veio através dessa pessoa, através desse pastor, através desse evangelista, é a pessoa de Jesus Cristo. E ele não veio só nesse momento, ele está vindo desde a eternidade. Ele foi enviado desde a eternidade, ele já foi enviado desde a eternidade ele está, entre aspas, né, viajando para nos encontrar, né? Ele está viajando sempre ao encontro, né? Ao encontro da pessoa. E dar a boa notícia é o nosso dever. Mas entendemos pela Bíblia que quem traz a boa notícia de verdade mesmo é Jesus. Porque ele que diz, né, que eu estou trazendo, porque eu sou a boa notícia, né? Sim. Então, se ele é a boa notícia, se eu levo Jesus, eu estou levando ele e ele é a boa notícia. Eu sou um instrumento para ele chegar, mas é ele que chega, não sou eu que chega, né? Então, graças a Deus, eu fico sabendo, né, que o pastor Belenciano e tantos outros, né, têm sido instrumentos para que Jesus pudesse chegar. Quando Jesus chega, aí
acontece tudo o que vai acontecer, né? Salvação, restauração, bênção, avivamento, Jesus chegando. E ele vai dizer justamente isso, né? E por que é preciso esse chegar de Jesus? Porque chegando o pastor pode até ajudar, mas chegando Jesus soluciona tudo. É verdade. E qual é o problema que nós estamos vendo aqui? É um problema muito grande, né? Muito grave, que é o pecado, né? Que rompe todo tipo de relacionamento com a natureza, com Deus, com nós mesmos, entre nós e comigo mesmo, né? Comigo mesmo, essa vergonha, esse distanciamento entre pessoas, distanciamento com Deus. Tudo o que era perfeito veio a ser quebrado, né? Manchado pelo pecado. Então é preciso também chegar alguém que tenha capacidade de solucionar todos esses problemas, né? O distanciamento com Deus, que seja aproximado novamente. O distanciamento pessoal, né? Entre as pessoas também tem que ser solucionado por essa paz sobrenatural. Essa vergonha e esse sentir do pecado, esse peso de pecado também tem que ser solucionado. E aqui é difícil. Porque todos os outros você até pode disfarçar, mas por dentro a gente sabe, né? E aí é o sobrenatural. Deus também tem a solução através de Jesus Cristo, que ele traz essa paz interna, né? A Bíblia vai dizer, né, que o Espírito dá testemunho de que realmente nós somos filhos de Deus. E esse testemunho é uma paz, né? Sim. Uma paz interna, Sim. Que nós temos uma segurança de ter sido adotados como filhos de Deus. Sem dúvida que o último que está sendo preparado pelo Espírito Santo e por Jesus e pelo Pai é a redenção da natureza, né? A redenção final de todo o que se vê, que vai ser naquele dia, né? O dia final. Mas Jesus já providenciou tudo e Jesus está fazendo através dos seus servos essa chegada triunfal, né? Essa chegada solucionadora. A missão, sem dúvida, nossa e a da Igreja Adventista da Promessa nesse tempo é levar Jesus. Porque ele pode solucionar a vida das pessoas. Muda a história, né? Muda a história, completamente. Né? Às vezes, quando eu fico pensando nisso, a minha mãe, por exemplo, se converteu aos 9 anos de idade, né? Estamos falando de, sei lá, 1959, né? Ali em Belo Horizonte. Mas às vezes eu fico pensando assim, se o evangelho não tivesse chegado, né? Se esse sopro do Espírito não tivesse chegado até a minha mãe, o que teria sido de nós? Qual seria o destino da nossa família? Qual teria sido o destino nosso? Porque é muito interessante essa ideia, né, de que quando o evangelho chega, ele não muda só aquela situação do momento, reconcilia a gente com Deus, traz paz para o coração, mas ele muda a nossa história para frente, né? Filho, filho do filho, do filho do filho. Toda essa história vai sendo alterada a partir desse poder do evangelho, né? Desse sacrifício de Cristo na cruz, né? O que seria da sua família sem o evangelho? Né? Não posso nem imaginar, pastor. Mas, sem dúvida, não estaria contando isso aqui. Não seria boa, né? Sem dúvida, não seria coisa não boa. Não seria né? tantas coisas que Deus fez que seria impossível sem a intervenção sobrenatural de Deus. Então, isso é muito interessante. Já que a gente entrou já falando um pouquinho sobre essa questão da atuação do Espírito Santo, né? A nossa pergunta 4, ela fala exatamente sobre isso, né? Com base nos textos de Efésios 2:18, 22 e também 5:18. E aí ela pede para a gente falar um pouquinho sobre o significado de ser uma igreja avivada, né? A partir dessa atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo, pastor, para mim é uma pessoa muito enigmática. Não porque seja oculto, já que a ação dele é muito evidente, né? Mas justamente enigmática porque ele não fica tanto em evidência para assim trazer a presença de Jesus Cristo, né? Para mim é muito interessante essa ideia, né, de que a humildade do Espírito Santo, de que toda a ação dele vai ser sempre para a glorificação de Jesus Cristo. E por que para mim é tão importante essa sacada, essa ideia?
Porque se é que o Espírito é o que nos leva diante do Pai, que é justamente esse versículo que diz, né, que no versículo 18, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito, ele que nos leva. Mas olha só, é uma mão que a gente sente, a mão do Espírito Santo nos levando, a gente sente, mas não é aquele que vai ficar tanto em evidência. E sim, ele vai dizer, bom, aqui eu te apresento o Pai, conheça ele. Aqui eu te apresento o Filho, conheça ele. São eles o que você tem que se focar. Então, para mim é enigmático por isso, pastor. Porque sendo ele a mão amorosa que vai me abraçar no pecado onde eu estou, sendo ele aquele que vai me alcançar onde eu estou, mas ele não está buscando aí que eu esteja nomeando ele especificamente, mas ele se sente feliz em cumprir a sua missão, que é me levar diante do Pai. A felicidade dele é que eu conheça Jesus e que eu tenha acesso ao Pai. E aí a grande sacada, por quê? Porque o avivamento tem tudo a ver com isso. Sim. O avivamento não é apenas uma emoção, mas a emoção vem pelo resultado de estar diante do Pai. Não sei se vai concordar, mas excessivamente, né? Estar sempre diante do Pai, em primeiro lugar, e em segundo lugar, por eu ter um relacionamento muito, muito próximo a Jesus e a sua palavra, né? Então, o avivamento, aqui tem uma frase que diz, né? Diz respeito a Deus derramando o Espírito para renovar, despertar e abençoar seu povo. E eu acredito mesmo que isso é o que faz o Espírito Santo. Traz uma bênção muito grande, não porque eu me torno super santo, mas porque eu tenho um relacionamento muito mais íntimo com o Pai, com a sua palavra e com a pessoa de Jesus Cristo. A pergunta me parece para mim muito acertada, porque diz, né, que significa ser uma igreja avivada? Uma igreja avivada, sem dúvida, que é não sei se o 100%, mas pelo menos a maioria esteja experimentando justamente isso que o Espírito quer. O Espírito não vem apenas para batizar no Espírito Santo, né? Porque tem sido muito confundido, né? O fato de batizar no Espírito Santo, especificamente esse dom maravilhoso, muito preciso, muito necessário, que espero Deus um dia também possa me dar, muito necessário, sim. Mas esse não é tudo o avivamento. O avivamento vai muito além. O avivamento tem a ver com quando o Espírito Santo consegue, na minha vida, eu estar diante de Deus cada vez mais próximo diante do Pai, né? Que é aproximar cada vez mais diante do Pai e que a presença de Jesus Cristo seja notória. Nós vamos dizer, aqui está o Espírito Santo, aqui está presente o Espírito Santo. E eu acredito mesmo. Só que na Bíblia sempre vai dizer, onde está o Espírito Santo, na realidade quem fica em evidência é o Filho, Jesus Cristo, né? Dizer que Jesus está nesse lugar, se subentende que quem criou o ambiente para chegar a Jesus foi o Espírito de Deus. Foi o Espírito, né? Aquele decorador, né? Que deixa tudo, sim, as flores, tudo cheiroso, tudo bem no lugar, é o Espírito Santo, né? Você entra numa sala toda decorada e você não diz, isso é casualidade, não. Alguém fez esse trabalho, né? Sim. Você vai num culto onde Jesus está presente, alguém preparou esse ambiente, preparou o Espírito Santo, né? O avivamento tem a ver também com isso, uma igreja onde Ele está preparando o ambiente e nós somos uma bênção aí nesse momento, porque também isso é interessante para mim. O Espírito Santo poderia abençoar e levar Jesus sem nenhuma pessoa, mas Ele escolhe que a bênção para o meu vizinho seja eu. Que a palavra transformadora para meu vizinho saia da minha boca. Que a pessoa que vai levar a boa notícia seja eu.
E isso é muito interessante. O avivamento vai se traduzir em uma igreja onde tem muitas pessoas abençoando toda a comunidade. Não apenas no culto, mas a comunidade, quando nós estamos fora, né, nós abençoamos. Sim. Porque o avivamento nos leva, Sim. leva a bênção para fora, né? E não deixa de ser, para mim também, muito desafiador a renúncia de uma igreja que é avivada. Porque, sem dúvida, que para ser uma igreja avivada tem que ter renúncia. E para eu buscar mais de oração, eu tenho que deixar outras coisas. Para eu buscar mais de Deus, eu tenho que deixar outras coisas. E é um desafio isso, hoje em dia, né? Na era tecnológica, especialmente. Mas é um desafio não moderno, é um desafio de toda a vida da igreja. Sempre teve essa barreira de ou faço isso ou faço outro. A igreja avivada, uma das marcas é que afasta muito tempo para Deus. Tem muito tempo de prioridade Deus. Prioridade da minha agenda Deus. Deus está no topo o tempo Deus todo, está né? sempre no topo, né? E é uma lição para nós, né? Às vezes os trabalhadores de Deus, né? Fazemos tanto para Deus que acabamos não dando tempo tanto para Ele, né? Como pessoa, né? A gente fica tão fascinado pela obra de Deus que se esquece do Deus da obra, né? Exatamente. E não acontece só com pastores. Acontece com membros, acontece com jovens. O desafio seria deixar que o Espírito Santo, novamente, né? Eu já sei o caminho, mas deixa de caminhar pelas tuas forças e dá a mão para Ele, que Ele te leva. Ele vai te levar muito mais rápido diante do Pai do que aquele caminho que a gente já entendeu, né? Muito mais rápido e muito mais seguro, né? Exatamente. Você vai muito mais seguro, né? Talvez uma das desvantagens da proliferação da teologia seja que muitos acreditam que podem chegar a Deus sem segurar da mão do Espírito Santo. E talvez seja isso que está sendo um empecilho nesse tempo, né? Essa falta de entrega. Eu já sei o caminho, já sei a Bíblia, já sei. E, ao final, isso me dá uma autossegurança que é falsa, né? Porque o avivamento é o Espírito Santo. Assim como a boa notícia é Jesus, o avivamento é o Espírito Santo. Porque Ele que provoca Ele que faz esse avivamento acontecer. O Pai derrama o seu Espírito e o Espírito Santo faz o avivamento acontecer. Mas se eu não dou a mão, é difícil, né? Eu tenho que dar essa mão e dizer, bom, conheço o caminho talvez, mas vou fechar os olhos e me leva a você. Deixa o Espírito levar, né? Exatamente. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando aqui ao final da nossa lição bíblica. E aí, o que você achou da nossa lição de hoje? Conteúdo que abençoado a sua vida, abençoou sua vida hoje, ampliou a sua percepção do texto bíblico, ampliou a sua percepção desses 3 valores norteadores: unidade, missão e avivamento. Pastor Aníbal, eu queria que você desse uma palavra pastoral aqui para os nossos alunos a respeito desse sopro do Espírito que mantém a unidade, mas ao mesmo tempo nos impulsiona para a missão, ao mesmo tempo que nos encharca, né, nesse fogo, nesse avivamento. Eu queria que você desse uma palavra pastoral antes de nós orarmos. Ok, pastor. Eu quero aproveitar para dizer uma frase que está na lição bíblica e que para mim tem muita relevância, porque quem falou isso aí para mim que é uma pessoa que nesse momento está falando de coração mesmo. O pastor José Augusto da Silveira vai dizer assim: o que muito nos interessa e sobremodo nos alegra é vermos dia a dia o número de almas se rendendo a Cristo e este derramar em seus corações o Espírito Santo da promessa. Tem tudo a ver com o começo da nossa igreja. O começo da nossa igreja era muito empolgada por ver o Espírito Santo, tanto salvando como batizando no Espírito Santo, né? Era muito... A gente queria ver... A gente fala... eu não estava naquele tempo, mas as pessoas, pelo que me contam, né?
era muito assim, fascinada e queria mesmo, eu acho que era do Espírito, tenho certeza que era o Espírito, colocando essa fascinação por ver pessoas salvas e batizadas no Espírito Santo. O que eu posso dizer é que precisamos ter essa paixão por viver também isso. São princípios norteadores. O que quer dizer isso? Que podemos enxergar aí no futuro, podemos enxergar para nossas vidas, são lugares onde queremos alcançar. O lugar do avivamento, a unidade perfeita, a missão apaixonada, o avivamento genuíno. Queremos chegar nisso aí. Só que não pode ficar só no ideal, né? Tem que ser uma coisa que a mim me alegra de estar vivendo, não apenas idealizando. Então, vai concordar comigo numa coisa, pastor. Imaginar é bom e me dá esperança, mas ver acontecendo é outra coisa. É outra história. É outra coisa. É. Então, eu quero dizer isso para todas as pessoas. Precisamos não apenas idealizar e reconhecer os nossos valores, mas viver. Tentar de enxergar no meu irmão uma pessoa que vai ser avivada pelo Espírito Santo. Talvez tenha erros. Eu acho que os gentios e os judeus naquele tempo, cada um reconhecia o erro um do outro, né? E o Paulo vai dizer, nenhum nem outro tem razão aqui. Jesus é a pessoa principal. A mesma palavra para nós. Se queremos viver essa unidade perfeita, essa missão apaixonada e esse Espírito agindo, sem dúvida, precisamos que as mesmas palavras de Paulo, né? Jesus é a nossa paz. Essa pessoa aí que é diferente a mim, na realidade, é uma pessoa que vai ser avivada pelo Espírito e ele vai ser batizado e vai me alegrar. E eu vou ser batizado no Espírito Santo também e vou ser a alegria do meu irmão. Esse pensamento vai levar a um ou outro, não em ver mais defeitos, não ter inveja também, que pode acontecer, né? Mas começar a desejar o avivamento generalizado, né? Eu quero ver esse irmão aí pregando, eu quero ver essa irmã aí avivada, eu quero ver essa pessoa sendo batizada, eu quero ver essa pessoa orando pelos doentes e sendo curados, eu quero ver todo mundo fazendo isso, como o pastor João Augusto da Silveira diz, né? E aí começa a fazer diferença. Já não vejo o meu metro quadrado, como se diz, mas eu quero ver todo mundo envolvido nesse negócio do avivamento. E aí eu quero orar. Aí já me dá vontade de orar. Quero orar. Ainda não está orando pelos doentes e são curados. Eu vou orar para que isso aconteça. O avivamento começa assim, né? Idealizar é bom. Agora, querer viver mesmo... Vivenciar isso é muito melhor, muito mais profundo, né? E o que eu entendo que o pastor João Augusto está vendo o que está acontecendo e diz, isso me alegra. E acho que nós também podemos viver nesse tempo isso. Eu estou vendo e já estou me alegrando, porque estou vendo o que está acontecendo isso. Então, essa palavra eu queria dizer, pastor, me parece muito interessante a lição, e muito mais interessante ter esse fogo, essa paixão por ver todo mundo envolvido no avivamento. Amém, amém. Pode orar para a gente? Amém, pastor. Muito obrigado. Senhor, nós temos aprendido que Jesus veio, Jesus chegou na nossa vida. E oramos ao Senhor para que Jesus chegue em mais e mais vidas. E que o Espírito Santo venha nos usar, Senhor. Venha fazer de nós instrumentos de avivamento, Pai. Para, como diz a Bíblia, encorajar um ao outro. Para que a nossa alegria não seja apenas um avivamento pessoal meu, mas um avivamento generalizado em todas as igrejas, em todas as IAPs, em todas as famílias. E se alguém tem algum tipo de discordância um com o outro, que possa ver em Jesus, sim, Senhor, em Jesus, esse ponto em comum, esse avivamento que venha soprar neste tempo na Igreja Adventista da Promessa e em toda a igreja que acredita que Jesus está salvando.
em nome do Senhor Jesus. Batiza com o Espírito Santo. Visita e transforma a vida daqueles que estão assistindo esses vídeos e também daqueles que vão ser abençoados pelas famílias promessistas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Pastor Aníbal, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Esperamos várias oportunidades que você esteja aqui com a gente. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao fim da nossa escola bíblica. Eu espero você aqui na próxima semana, onde nós vamos estudar a lição de número 12. A lição de número 12 também tem uma convidada especial. Eu espero você na próxima semana. Que Jesus te abençoe e bons estudos. Graça e paz, tudo bem com vocês? Dá uma olhada que lugar sensacional que eu estou hoje. Eu fui convidado pelo pessoal da TV Viva a Promessa e vim aqui nesse espaço, aqui em Cosmópolis, para gravar algumas reflexões, algumas mensagens para o Promessas de Esperança. E agora eu te convido para a gente entrar aqui no prédio para você conhecer os estúdios da nossa querida IAP. Vamos lá? Pessoal, dá uma olhada. Aqui é o estúdio onde a gente tem gravado, onde a igreja tem gravado, escola bíblica, programas, uma série de coisas. Dá uma olhada como é que tá. A gente tem vários cenários e várias possibilidades aqui nesse estúdio e é aqui que a gente tem feito muitas coisas. Para isso, eu queria te convidar. Para quê? Para você ser amigo da missão. Entre no site amigodamissão.org, se cadastre e ajude, porque é dessas doações que a gente tem procurado equipar cada vez mais, cada vez melhor, para poder oferecer para vocês uma programação de qualidade e uma produção com boa imagem, bom som e conteúdos relevantes. Vem com a gente, Deus abençoe a cada um de vocês.